Olá, nesse dia da semana de formação, eu venho aqui para conversar um pouco com todos vocês sobre a devoção a São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. O que significa ser devoto de São José? Segundo o dicionário, o devoto é aquele que tem devoção, é aquele que admira, que aprecia muito e que por apreciar e por admirar muito, tenta seguir, tem como exemplo e tenta reproduzir as características, assemelhar-se. O Papa Francisco, em uma entrevista disse que São José tem 3 atitudes principais das quais nós devotos devemos imitar, que são repousar no Senhor, acordar com Jesus e ser voz profética. E a exemplo de São José, quando ouvimos a voz de Deus, nós devemos despertar, levantar e principalmente agir. José é um importante personagem no projeto da salvação da humanidade. Um projeto de salvação traçado por Deus. E assim, ele o é porque com simplicidade, com paciência, com amor, ele acolheu a esse projeto. Apesar de ser pouco citado nas Escrituras, de ser pouco citado na Bíblia, é possível observar as diversas virtudes de São José, este homem que acolheu e que viveu para o projeto. São José foi um homem justo, simples, dedicado ao amor de Jesus, um homem de entrega e um homem de serviço. A sua aceitação e vida dentro do projeto marca o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. O último patriarca da Bíblia, que na fuga para o Egito, salvando a vida do menino Jesus, refaz a história do povo de Deus de Israel. E o último a receber a comunicação do Deus vivo através de sonhos, escutando no silêncio. Então não há controvérsias do quão José é importante dentro desse projeto, do marco representativo que ele tem dentro da história da salvação. E José assumiu o papel de pai, de ser pai mediante o projeto de Deus, que exigia muitas dessas virtudes que ele tinha. Ser pai mediante o projeto de Deus exigia muito das virtudes da pessoa de São José. Ele responde pela vida de Jesus até onde se faz necessário. Seus planos próprios foram modificados pela ação de Deus. E José torna-se então pai de Jesus. Não pai pelos laços sanguíneos, mas pai pelas relações entre duas pessoas que verdadeiramente buscam a Deus e que verdadeiramente desejam fazer a sua vontade. O pai, aquele que acolhe, que se relaciona, que ensina, que orienta. No artigo 276 da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, diz o seguinte: a família é o âmbito da socialização primária, porque é o primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, a escutar, a partilhar,
a suportar, respeitar, ajudar, conviver. A tarefa educativa deve levar a sentir o mundo e a sociedade como ambiente familiar. É uma educação para saber habitar mais além dos limites da própria casa. No contexto familiar, ensina-se a recuperar a proximidade, o cuidado, a saudação. É lá que se rompe o primeiro círculo de egoísmo mortífero, fazendo-nos reconhecer que vivemos junto de outros e com outros, que são dignos de nossa atenção, da nossa gentileza e do nosso afeto. Então, sem saber, São José ele se converte num precursor, aquele que antecede. Ele orienta Jesus enquanto Jesus cresce em graça e cresce em sabedoria, naquilo que mais tarde ele mesmo irá pregar. Ele mesmo irá nos deixar como ensinamento. Então José é um precursor desse ensinamento. No silêncio e na paciência, José segue então o seu destino. Zela por sua família, cuida de Jesus. No silêncio e na paciência, São José segue o seu destino. Zela por sua família. Ele estivesse ou não estivesse com vontade, ele simplesmente obedecia. Ou seja, para aquele que crê, não existe coincidência, não existe propagação a si mesmo. E sim, tudo é obra da providência divina. Portanto, ser devoto de São José consiste principalmente no crescimento do amor. O amor para alcançar todas as virtudes e caminhar nesse mundo buscando as coisas do reino. A tarefa que não é nada simples, mas que é possível. O devoto de São José começa a perceber também, assim como ele, que tudo é e vem de Deus. E é pela graça dele que buscamos e alcançamos o amadurecimento na fé, o alcance dos milagres e a vida para a honra e glória de Deus. O Papa Leão XIII diz assim: é tão importante a devoção a São José que deve enraizar-se nos costumes e nas famílias, e logo os frutos e as virtudes desabrocharão. Então este é o segredo de recorrer à intercessão e de ser devoto de São José. Tudo que agrada a Deus cresce na nossa vida. E aos poucos você vai ser capaz de continuar transmitindo esta mensagem de amor, de confiança, de fé, pois nós cremos que São José, como intercessor, ele tem o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis e principalmente vir em nosso auxílio. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O Horto do Ipê é um bairro relativamente novo. Quando para cá nós nos mudamos, não tínhamos onde celebrar, gostaríamos de celebrar, conhecíamos poucas pessoas e todos que mudaram para cá tinham tantos sonhos: construir a casa própria, ter um local próprio, sua moradia e também o desejo de praticar a devoção. A oportunidade que tivemos com a missão que a irmã Felícia, as irmãs carmelinas, nos auxiliou aqui no nosso bairro,
caminhando pelas casas, batendo de casa em casa, perguntando se havia católicos no bairro. E o ano de 2013 foi muito especial nesse sentido, uma vez que conseguimos reunir um certo grupo com a intenção de se reunir em oração, assim o fizemos, em círculos bíblicos, em terços marianos. E eis que temos um resquício de início de comunidade. O padre Beniamino, muito atento, observando tudo isso, começou a nos organizar como comunidade. E então, em um determinado CPC, decidiu-se que no dia 17 de novembro de 2013 seria celebrada a primeira missa aqui no nosso bairro, ainda não como comunidade. Porém, a alegria foi tanta, nós nos mobilizamos e era como se fosse um sonho para todos nós aqui do bairro. E assim foi feito. Essa celebração foi na Rua 12, na garagem de minha casa. Acolhemos a todos com muita alegria e foi maravilhoso. No mês seguinte, celebramos em outra casa, e no mês seguinte em outra, e no mês seguinte em outra, até que no dia 19 de março de 2014, a comunidade São José foi oficialmente instaurada. Nós não nos continhamos de alegria, né? Não nos continhamos de alegria. Ter como patrono São José foi uma sugestão do padre Beniamino durante um CPC, a qual nós acolhemos com muita alegria. Com muita alegria, ter São José como exemplo, crescer a devoção a São José, compreender mais sobre como ser semelhante a São José. Foi muito importante, todos nós aceitamos na hora, né, a sugestão, e assim se fez. E a partir daí, o nosso sentimento como comunidade só tem crescido, a nossa devoção a São José, confiar que Ele faz possíveis as coisas humanamente impossíveis, e que Ele vem sempre em nosso auxílio, nas necessidades que nós nos encontramos, nos fortalece, como família, como pessoas. E dia a dia nós estamos aprendendo a ser comunidade, aprendendo a ser mais cristãos, aprendendo mais da palavra de Deus e principalmente aprendendo mais do exemplo de São José, este homem bondoso, este homem que acolheu o projeto, que dedicou a sua vida a Deus, ao Cristo. Nós estamos tentando, com o vosso auxílio e poder, que nós possamos conseguir. Então, eu moro aqui no Horto do Ipê há 12 anos. E eu trabalhava lá em São Paulo, né? Saía muito de madrugada, saía 4 horas da manhã. Até então, eu não conhecia a igreja. Aí, em 2016 para 2017, a vizinha minha de frente, a Eliana, que hoje é minha comadre, aí você não participa da igreja? Eu falei assim, aonde? Aí ela falou, tem a igrejinha aqui que está tendo a missa todos os domingos, às 17h30. Eu falei, eu vou. Aí comecei a participar da igreja São José. E inclusive em 2017 a gente batizou o filho dela lá na São Bartolomeu. E daí vim participando de tudo, das quermesses, do seminário lá em Mogi das Cruzes, da rifa, de tudo da igreja, até hoje. Então, convidei bastante pessoas, né, para participar também da igreja. E, inclusive, tem a vizinha minha de esquina aqui que teve um problema, um casal, eles estão participando agora também aqui da igreja São José. Nossa, pra gente foi assim uma maravilha. São José vinha fazer visita pra gente, infelizmente nessa pandemia, né, São José vinha ficar na casa da gente cada 3 dias. A gente está achando muita falta também.
E dali para cá agora a gente participa sempre das quermesses, agora. Então, a igreja, eu acho que ela é muito importante, né? A gente está sempre pedindo para Deus, né? Orando, pedindo para Deus, né? Que proteja a gente e todo mundo, né? A família inteira, né? Todo mundo, enfim, né? E a igreja, eu gosto demais da igreja, acredito muito em Deus, sei que Deus existe mesmo, né? Sem Ele a gente não vive nesse mundo, né? E são essas coisas que a gente tem que ter atitude, né? Procurar ir mais para a igreja, procurar ajudar mais as pessoas também, ajudar, enfim, todo mundo. É isso que a gente tem que fazer, que Deus quer que a gente faça o bem, né? A partir da hora que a gente fizer o bem para a gente mesmo, para todo mundo, é isso que Deus quer, que Deus manda a gente fazer o bem. E eu acho que isso é o mais importante de todas as coisas, é fazer o bem para todo mundo. Já começa pelo meu nome de José, né? Então, aí eu sinto uma devoção, eu tenho uma devoção tão grande para São José, que é desde eu mais novo, tá entendendo? Aí, como eu trouxe o nome de José, para você ver, São José carpinteiro também teve a profissão de carpinteiro, né? Trabalhei muito, corri perigo, na hora das minhas maiores aflições eu me pegava São José e ia socorrido, né? Então, aí vem vindo eu com essa força, essa fé de São José. Quando chegamos aqui, nós morávamos em Sorocaba, na nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Quando nós viemos para cá, e eu vim construir a casa das minhas filhas, a gente sentia aquela falta, aquele vazio na gente, por vontade de ir para a igreja, e não conhecia, né? Aí uma vez, nós olhando, eu enxerguei um galpão grande assim, com uma cruz, eu digo, lá é a igreja. Eu se perguntando, e eu trabalhava aqui em cima, na casa minha, e via o pessoal passar para lá. Aí eu perguntei a uma senhora assim, não tem igreja por perto dela? Tem uma perto de mim aqui, Nossa Senhora da Conceição. Eu digo, eu vou querer conhecer essa igreja. Um dia a gente foi lá nessa igreja, né? Aí assisti uma missa, fiquei muito feliz de essa missa. Depois foi o tempo que a minha esposa veio de Sorocaba, aí a gente conheceu a igreja matriz lá, a gente continuou. Com pouco tempo, e nós estávamos nessa caminhada aí, passou uma senhora, a irmã Felícia, mais uma Mariana que nós não conhecíamos, essa Mariana, ninguém conhecia ninguém aqui no bairro. Nas casas, conversando, falando da igreja, falando de caminhada de Deus, e aí depois a gente passou a rezar os textos nas casas, né? E esses textos que a gente começou a rezar foi que foi criando aquela fé na gente, e desse texto aí virou comunidade. Reunião. Primeiro a Mariana apareceu na nossa casa, a irmã Felícia, né? Aí a gente foi perguntar se a gente era católica, né? Eu disse que era católica, já ia à missa na Nossa Senhora da Conceição. E aí a gente ficou fazendo as reuniões nas casas. Aí depois a gente fez a primeira missa da Mariana, a segunda com a de Roseni, a terceira na minha casa, a quarta na Dona Teresa, né? Depois a gente ficou assistindo missa na garagem, né? Das filhas da Dona Teresa, né? Certo. E as meninas que estão aqui. E foi uma satisfação para nós, né? Ter São José, e a gente escolheu ter a reunião, e a gente tinha que escolher o nome do santo, né? A gente falou em vários santos, mas o santo que foi sorteado foi São José, né? Então, é uma comunidade de muita fé e devoção a São José. É bonito de ver nas pessoas, no olhar das pessoas, a fé, o empenho com as coisas da comunidade, a devoção a São José. É algo que inspira a gente a buscar também a mesma devoção. O primeiro convite partiu do Diácono Paulo, depois foi a Chay. Ela mandou WhatsApp, depois a gente se reuniu, antes da pandemia a gente se reuniu na faculdade, nós conversamos, e aí ela me disse que estava precisando de alguém para dar catequese, e aí eu comecei a dar catequese. A minha história na comunidade de São José é igual a de tantas outras que hoje já gravaram esse testemunho, né? Nós começamos com essa caminhada quando nós chegamos aqui no loteamento, que nós morávamos em São Paulo, e quando nós viemos para cá, para esse loteamento, é como a minha mãe e o meu pai todos falaram, nós não tínhamos conhecimento de igreja nenhuma. E nós éramos católicos, íamos à missa aos domingos, né? Nos bairros que nós moramos, nós já chegamos a caminhar junto, e nós sentíamos muita falta disso. E quando a gente chega num bairro que é novo, a gente não conhece nada nem ninguém, tem que começar a conhecer tudo. E aí a gente começou a se perguntar onde que nós iríamos numa missa. Um determinado dia, quando nós morávamos em São Paulo, e víamos para cá os fins de semana para poder construir nossa casa. Veio umas pessoas da comunidade São Bartolomeu, que nessa época não era paróquia ainda,
vieram nos fazer uma visita à nossa casa à noite. Vieram 2 senhoras, mais um moço, e aí eles vieram fazer a visita porque eles estavam exatamente procurando no bairro quem era católico, exatamente para nos levar para a paróquia e com tudo isso que nós não sabíamos, ia dar todo o início à nossa comunidade. Foi muito maravilhoso nesse dia, porque nós rezamos, fizemos o texto. Quando eles saíram, nós ficamos tão felizes, porque com tudo isso eles ainda eram de nossa cidade, do Ceará. Então falava a nossa língua e isso foi maravilhoso. Então quando eles saíram, nós começamos a sentir cada vez mais vontade de seguir alguma coisa. E aí começou as visitas na casa, como todo mundo falou, a irmã Felícia começou, veio junto com a Mariana, com a Rose, e começou a fazer as visitas nas casas, exatamente para nós conhecermos. Começou a ir nas casas, começamos a fazer o texto, visitar, e isso começamos a fazer missas nas casas, né? Começamos a fazer celebrações e texto, e aí teve a necessidade de achar um lugar maior para que muita gente viesse. Cedemos nossa garagem, começamos a celebrar todos os domingos, no qual isso era uma felicidade muito grande para a gente, porque aí começou a fazer parte da nossa vida. Todos os domingos cedo já levantávamos, já botava os carros para fora, lavava a garagem, arrumava, deixava tudo, aquilo era maravilhoso. E nós não tínhamos conhecimento disso, nós não sabíamos o que era uma primeira leitura, uma segunda leitura, porque a gente vai para a missa, entra na missa e sai, a igreja fica lá, a gente não sabia como que era arrumar uma missa, como que era o canto, essas coisas. E tivemos que aprender na raça, com a determinação de São José. Quando o nosso pároco Beniamino chegou, começou a nos ensinar, e aí nós começamos a caminhar e a aprender tudo isso por livre e espontânea pressão, porque era necessário, era necessidade que tivéssemos alguém, né? Mas a gente fala necessidade ou por espontânea pressão, mas não. É tudo como Deus quer, era tudo já, São José já provendo lá na frente, né? E quando começamos, o padre falou, agora tem que se criar um lugar. E aí vamos lá fazer a votação, qual seria o nosso santo de devoção para que nós colocássemos o nome da nossa comunidade. No meio a tantos votos surgiu São José. E aí começamos a seguir, alugamos um salão, continuamos. E o que eu quero dizer é que São José na nossa vida, ele é simplesmente tudo. Porque ele nos dá o exemplo de família. E com isso, a gente começa a conhecer a família do bairro. Conhece todos do bairro, que a gente nem tinha conhecimento, porque a gente simplesmente entra e sai em casa, chega no trabalho e se fecha, não conhecia ninguém. E com a comunidade, a gente começa a conhecer os problemas das pessoas, da comunidade, e a gente tenta ajudar de que forma? Trazendo para uma missa, para ter o conhecimento, ouvir a palavra de Deus, e com isso São José vai nos ajudando. Fazemos o nosso círculo bíblico, né? Fazemos visita quando é necessário, agora com essa pandemia é óbvio que a gente não pode, mas isso é maravilhoso. E aí começamos. Com esses anos todos, tem 2 anos que eu passei a ser a coordenadora da comunidade, né? E a gente vai aprendendo a cada dia, batendo cabeça e aprendendo. E também nós fazemos parte da liturgia da comunidade. Todos os domingos temos a responsabilidade de vir na igreja, chegar mais cedo, passar os cantos, ensaiar, preparar as leituras, no final fechar tudo, deixar tudo bonitinho como uma família. Isso é maravilhoso. São José na nossa vida só trouxe graça, só nos trouxe a alegria de vivermos a cada dia em família. Isso é muito bom. Agradeço muito a Deus e a São José por todas essas graças na nossa vida. A minha função aqui na comunidade São José, como eu falei, sou ministra da Eucaristia. Desde o começo, quando a gente se preparou para a comunidade, eu caminho à casa dos idosos, mesmo aqui no grupo, e levo a comunhão, né, para idosos, e a gente fica sempre naquela domingo, a gente se preparando, é a minha função preparar o altar, e com muito amor mesmo e verdade. E São José, ele traz muito amor para a gente, muita coragem, muita representação, muito conhecimento, e por isso que a gente está aqui com todo o fervor e com todo o amor na nossa comunidade. São José para nós é tudo na vida da gente, porque antes de São José vir para cá, ser o padroeiro da nossa comunidade, nós ser comunidade, nós não conhecíamos as coisas. E depois disso nós estamos bem conhecidos e nós conhecemos, estamos bem
aconchegante, né? E com tudo, com todo amor mesmo de verdade no coração e muita esperança, o que eu também tenho para falar. Quando eu cheguei aqui não tinha nada. Aí, como a gente é católico, eu me sentia mal, porque não tinha nada aqui para eu assistir uma missa nem nada. Aí meus filhos me ajudaram, procuraram correr atrás onde tinha uma igreja, que nem lá na matriz também a gente não conhecia. Aí a primeira igrejinha que eu comecei a caminhar foi na Nossa Senhora da Conceição. Aí uma amiga minha de igreja me levou até lá. Lá mesmo eu me engajei num grupo da Legião de Maria, lá na Nossa Senhora da Conceição. E por lá até hoje a gente vive num grupo e foi aonde também que a gente teve mais orientação sobre a igreja, né? E a gente ficou com mais fortaleza no amor da gente por a igreja e da Nossa Senhora da Conceição ficou. Todas as comunidades, a gente com aquele amor, com aquela fé, seguir mesmo de verdade. E de lá a gente não faltou até hoje. Aonde está existindo comunidade, a gente está lá. A minha experiência com São José, ela começa há 14 anos atrás, quando eu conheci minha esposa. A minha esposa, ela nasceu na comunidade de São José, no bairro de Suzano, na Casa Branca. E a mãe dela, muito religiosa, os irmãos, todos frequentaram essa comunidade. E, tipo assim, quando eu conheci ela, comecei a frequentar. Eu não era católico, eu era evangélico. E pra mim era tudo novo, né? E a gente paga pra ver as coisas, né? A verdade, a fé em Deus todos temos, né? Tenho muita fé em Deus. Mas eu não acreditava que santos, né, fizesse milagres na vida das pessoas, né? Então é aí que começa a minha história com São José. Aí depois de alguns anos frequentando, né, depois casei, fiz primeira Eucaristia, Crisma, né, e frequentando, né, a mesma comunidade, aí se tornou paróquia, né, São José Operário de Suzano. Aí a gente tem as armadilhas da vida, né, as dificuldades no trabalho. E foi um dia que eu coloquei São José à prova, né? Eu estava passando uma dificuldade muito grande no serviço, uma perseguição muito grande. E eu tive que colocar São José à prova, porque foi isso que o padre que me deu a formação da primeira Eucaristia e da Crisma, ele me orientou. Ele falou assim, se você tiver alguma dúvida da igreja, coloca a prova, né? Que você vai ver que não é de mentira, é de verdade. E coloca com fé, não duvidando, né? E foi o que eu fiz, né? Eu fui convidado para levar o Andor de São José numa novena. Ia ter uma carreata e a gente estava levando esse andor pro carro. E do altar até chegar no carro, eu fui conversando com São José, embaixo do pé dele, do lado esquerdo. E tinha um outro amigo meu que me chamou, que estava do lado direito. E eu fui conversando com ele, pedindo para ele me ajudar na situação que eu estava passando no trabalho. E quando chegou no pé no carro para colocar o andor em cima, eu estava com o coração bem leve. E essa situação passou. Desse dia para lá eu esqueci do problema. E a situação que eu estava passando no serviço foi me dado um trabalho muito grande. Foi me dado um trabalho que para uma pessoa só era impossível dessa pessoa desenvolver esse trabalho sozinha. E eu tive uma pessoa que precisou de mim e pediu para mim desenvolver esse serviço. E eu consegui desenvolver esse serviço. Só que as pessoas que estavam me perseguindo, elas
mudaram. As pessoas, elas ficaram maravilhadas com o serviço que eu estava fazendo, e eu consegui desenvolver esse serviço. Eu acabei tendo que liderar uma equipe para poder fazer esse serviço por conta do trabalho que eu desenvolvi. E as pessoas, elas mudaram comigo totalmente. Eu não sei descrever. Eu só sei que eu reconheci que foi São José que ajudou na dificuldade. Porque uma pessoa que tá ali te castigando, tá tirando a sua paz, tá tirando a sua tranquilidade, te ameaçando ali toda hora. A pessoa, no momento de chegar, te dá uma carta com um aumento simbólico, depois vir a diretoria da empresa te elogiar, pegar na sua mão, agradecer pelo trabalho que você está fazendo. Não é qualquer coisa assim. Um ser humano sozinho não consegue fazer uma coisa dessa. E Deus, ele age certo na vida da gente, né? Eu tenho muita fé em Deus, tenho fé em São José mais agora do que eu tinha, né? O padre realmente falou certo para mim, né? Colocar a prova, né? E essa foi uma das vezes que São José me agraciou com a sua presença na minha vida e da minha família. A outra vez que ele fez isso foi agora há pouco tempo, né? Na mesma sessão, no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, encarregado diferente, situação diferente. E dessa vez eu consegui que São José me agraciasse de novo, me desse paz de novo. Mas é isso. Eu louvo a Deus, louvo a São José, a Virgem Maria, por estar cuidando de mim e da minha família, do jeito que eles vêm cuidando. Essa experiência com São José é uma coisa que me toca toda vez que eu falo. E toda vez que eu lembro, eu agradeço muito a Deus e São José. São José por causa dessa experiência e de estar sempre renovando a minha fé através desse feito. Muito obrigado, São José. Muito obrigado a Deus por esse toque na minha vida, de ajudar eu e a minha família a estar progredindo na vida. Bem, antes, quando morava em São Paulo, eu já tinha uma caminhada na igreja, né? Já participava de grupo de jovens, né? Em outra comunidade em São Paulo, participava de grupo de orações. Quando nós viemos para cá, para Itaquaquecetuba, para o Horto do IP, vou ser um pouco repetitiva como os demais, né? Não sabíamos uma igreja para ir, né? Não tínhamos conhecimento de ninguém, de nada, né? Aí foi quando começou a surgir as visitas nas casas com a irmã Felícia, a Mariana, a Roseni, visitando as casas das pessoas, né? E a partir daí começamos a ter os textos nas casas, né? Fomos nos engajando cada vez mais. Passamos a nos reunir, um grupo de pessoas, né? Na casa sempre de um ou de outro, para termos orações, textos, né? Fazer um pouco da partilha, cada um dar o seu testemunho à frente da comunidade, da religião de que cada um já tinha, a caminhada que cada um já tinha, né? E aí a partir de então foi quando o Padre Benjamin chegou, né, aqui na paróquia São Bartolomeu, que antes não era paróquia ainda, né, era apenas uma comunidade, e nós passamos a conhecê-lo. Ele veio participar conosco aqui, e foi quando surgiu a ideia de termos a nossa comunidade aqui no Horto do IP, né. A partir de então, houve reuniões, juntamente com esse grupo de pessoas, com o Padre Benjamin presente, onde nesse momento dessa reunião
já foi definido coordenação, tesouraria, as pastorais da comunidade, né? E a partir de então, dessas decisões tomadas, né, fomos ver qual padroeiro seria da nossa comunidade, onde surgiu várias indicações, né? Nossa Senhora de Fátima, né? São José com Moscate. E num determinado dia, numa determinada reunião, por meio de votações, foi definido que seria São José, né? Para mim foi uma tremenda alegria ser São José, porque além de ser devota de São José, eu sou nascida nessa data, 19 de março, então para mim foi uma tremenda alegria saber que o nosso padroeiro da nossa comunidade seria São José, né? E a partir de então passamos a caminhada, a sermos fervorosos cada vez mais, né? A buscar novas pessoas para estar participando conosco também nesta caminhada, né? E aqui a gente segue firme na fé, na esperança que novas pessoas possam estar vindo participar conosco, né? Atualmente faço parte da coordenação da liturgia da comunidade, né? Também estamos aqui na animação, estamos aqui auxiliando no que for preciso da comunidade junto com os demais, né? E é isso. Bom, a minha história começa pela minha avó, que ela sempre andou ela foi ministra, sempre esteve dentro da igreja e ela sempre nos ensinou, né? A estar dentro da igreja, ensinou os meus filhos, bisnetos dela, e o amor que ela tinha à igreja, ela passou para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e hoje em dia ela se foi, mas deixou o legado na família, né? Então, ela hoje não está mais presente, mas a gente continua na caminhada. Sim, o amor que ela tinha em estar dentro da igreja, ela conseguiu passar para a gente e a gente hoje continua aquilo que ela nos deixou. Comecei, graças a Deus, já tinha uma caminhada já que a gente vinha da comunidade Nossa Senhora do Carmo, e aí a gente veio em Porto do Ipê, e a gente, como já foi dito, a gente aqui não tinha comunidade, não tinha paróquia, e aí uma graça que já foi iluminado mesmo por São José, que a gente foi a irmã Felícia que a Mariana se conheceram em um grupo, aí de repente veio para aqui para o Horto, começou as visitas nas nossas casas. E pela segunda vez, pela primeira missa na casa da Mariana, e a segunda vez foi na minha casa. Foi muita felicidade e de receber uma celebração na minha casa pela primeira vez. Eu acho que só coisa mesmo de São José, porque milagre de Deus. E daí a minha caminhada começou, a gente foi para a comunidade Nossa Senhora da Conceição, aí comecemos a conhecer um pouco do pessoal, depois a gente fomos para casa, para a comunidade São Bartolomeu, e aí chegou um certo dia que o padre me chamou se eu poderia ser ministro da comunidade São José. Aí eu pedi para ele uns dias para pensar, aí pensei, pedi força para São José e fui lá e dei a resposta para ele de sim. E aí estou nessa caminhada aí e graças a Deus que a gente, todo dia em oração para a gente conseguir o nosso lar, o nosso lugar, a nossa comunidade, né? Eu sei que São José está reservando algum lugar para nós e as coisas de Deus é tudo na hora certa. E a gente vamos sim conseguir. Por isso que a gente está aqui hoje, né, dando esse testemunho, para que a gente segue vivo nessa fé aí. Bom, a minha caminhada antes de São José, nós viemos da comunidade Nossa Senhora do Carmo, aqui no Parque Marengo, que atualmente ela se encontra como paróquia, né?
Chegamos aqui em 2011, dia 17 de dezembro de 2011, viemos residir aqui, onde Deus e São José preparou o nosso lar como família. E aí a gente sentia muita falta, né? Como os demais já falaram, a gente que já é de caminhada, a gente não fica mais sem os encontros com Deus na casa do Senhor. E a gente procurava, não encontrava, a gente saía durante a semana, às vezes dia de domingo, procurando uma igreja para celebrar. E aí foi onde nós conseguimos Nossa Senhora da Conceição. Depois, antes mesmo de Nossa Senhora da Conceição, o nosso caminho foi diferente um pouco dos demais. Nós conhecemos a comunidade de São Bartolomeu. Nós percorria até um pedacinho da Pinheirinho, íamos andando, que nós não tínhamos condução própria, nós fazíamos esse caminho, íamos lá de manhã na missa das 7h30 e depois voltávamos para nossa casa felizes. Aí um belo dia conhecemos Nossa Senhora da Conceição e daí nós começamos o nosso trajeto. Eu, como sou vizinha da Mariana, a gente sempre costumávamos trocar figurinhas sobre a nossa devoção, sobre a nossa religião. E aí nós conversávamos e surgiu entre nós o desejo de rezar o Santo Terço nas casas, né? E a gente até começamos uma vez por semana, chegou ao conhecimento do Padre Beniamino. O Padre Beniamino me convidou uma vez lá na Nossa Senhora da Conceição, nunca vou esquecer esse momento, e na sacristia nós conversamos e ele convidou, né, para que a gente pudesse estar indo à frente, né? E aí eu contei para ele como que nós fazíamos, eu e a Mariana. Depois veio a irmã Felícia, ele falou que ia mandar a irmã Felícia para nos ajudar nessa caminhada e fazer o conhecimento mesmo das famílias do bairro, o interesse, né, e tudo mais. E nesse percurso, com a graça de Deus, veio a primeira missa na Mariana, a segunda no nosso lar, que foi maravilhoso. E desde então, a comunidade foi crescendo e a importância de sermos família, numa única família, que é o sentido da comunidade, né? Reunir famílias numa única família. E agora nós temos, né, depois de passarmos pelas casas, ficou mais de um ano na casa da família Nascimento, fomos muito bem acolhidos sempre. Depois Deus preparou um local no começo do loteamento e hoje nos encontramos aqui num local maior e com certeza São José tem muito mais para nos oferecer. Sou responsável pela catequese, a pastoral da catequese na comunidade. Desde então, nós começamos com poucas famílias, continuamos ainda, mas na perseverança. Somos uma das comunidades que ainda persevera online por conta da pandemia. Tivemos recentemente, no dia 20 de junho, o nosso sacramento da Eucaristia com as crianças. E até o momento, só bênçãos e graças. Forças para a gente perseverar em família, que não é fácil. Por isso, nós temos aí o grande exemplo da família de Nazaré. E nela se encontra São José.